Olá, boa tarde, amigos. Tivemos alguns problemas com o YouTube, então estamos aqui na nossa página do Facebook para fazer um momento de estudo do livro Opinião Espírita. Estamos agora no capítulo 14, Espíritas no Evangelho. Quem estiver por aí, então, espero que esteja tudo certo com o áudio e com o vídeo, para podermos começar. Sejam bem-vindos. Se puderem me avisar se está tudo certo. Certo, agora sim. Agora vai, pessoal. Quando a tecnologia dá problema, às vezes a gente tem que se virar para conseguir passar a mensagem de alguma forma. Então é isso que eu resolvi fazer agora, com o apoio dos amigos, porque normalmente nós fazemos esse momento de estudo pelo nosso canal do YouTube. Mas hoje aparentemente o YouTube deu problema, não é só aqui, e eu não consegui iniciar a nossa transmissão ao vivo às 14 horas. Mas mesmo assim, sendo uma mensagem boa, positiva de estudo do nosso livro, eu espero que possamos aproveitar esses momentos, então, né? Para nós começarmos, eu sempre gosto de trazer um texto inicial para nos inspirar a estudar, nos inspirar a aprender, né, as lições do Evangelho de Jesus. E o texto de hoje foi muito interessante, porque eu gosto muito desse livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier. São vários autores espirituais. E eu fiz uma prece e abri pedindo inspiração para um texto para trazer para vocês hoje. E foi muito interessante porque o texto que eu abri, a página que eu abri, ela tem os textos de Bittencourt Sampaio. Por que é interessante? Porque hoje nós vamos falar da doutrina espírita, do espiritismo, como terceira revelação, consolador prometido, dentro do Evangelho de Jesus. E esse é o item de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 1, item 5, intitulado O Espiritismo. Então, dentro disso, Bittencourt Sampaio, aqui no Parnaso de Além Túmulo, nos é dito que Bittencourt Sampaio foi um dos mais brilhantes e destemerosos paladinos da revelação espírita. Olha que interessante, é justamente o tema de hoje. Parece que o mentor colocou um dedinho no livro para eu abrir justamente nessa página, né? E aqui o texto que eu quero trazer para vocês é da obra de Bittencourt Sampaio, encarnado, chamado A Divina Epopeia, que é o Evangelho de João. É um trechinho só, quem quiser procurar, então, nesse livro, mas o trecho que eu quero trazer para vocês é um trecho que nos lembra Jesus, nos lembra o Mestre Jesus e o que ele nos trouxe da sua mensagem. Então, é o seguinte: eu tenho ainda muitas coisas na terra que dizer-vos, mas suportá-las não podeis agora. Quando porém, vier aquele Espírito da verdade que o Pai há de enviar-vos, ele ensinar-vos-á toda a verdade. Porque não falará de si, mas tudo dirá que tem ouvido, e ainda as coisas que virão a dar-se para o futuro. E glória me dará, porquanto ele há de receber do que é meu e anunciá-lo. As coisas de meu Pai também são minhas. Por isso é que eu vos digo assim, que ele há de receber do que é meu e anunciá-lo.
Então, o que Bittencourt Sampaio escreveu aqui que Jesus estava falando conosco no Evangelho de João? Jesus estava falando que naquele momento da humanidade não havia possibilidade de que entendêssemos tudo que ele estava ensinando a nós. Então, existiria um novo momento em que seria trazida a verdade para nós como humanidade, como habitantes do planeta Terra, né? Que é governado por Jesus. Jesus é o nosso governador espiritual. Então, Jesus está no leme, Jesus sabe o rumo do nosso planeta, Jesus sabe o nosso rumo, Jesus nos ampara, Jesus nos ensina, continua nos ensinando desde aquela época que vamos comemorar agora, próximo, no Natal, o nascimento desse nosso mestre. Então, no livro Opinião Espírita, esse item de hoje, ele é comentado por Emmanuel. Então, esse item que eu falei, capítulo 1, item 5, que é o Espiritismo, ele fala justamente do que o Espiritismo nos trouxe, do que a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, nos trouxe. Kardec fala o seguinte: o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Quer dizer, naquela época da codificação da doutrina espírita por Kardec, não se tinha nenhum vislumbre de que existia um mundo espiritual. Tanto que havia os fenômenos das mesas girantes na França e aquilo era tido como uma festa. Até que Kardec observou esses fenômenos e entendeu que haveria de ter alguma inteligência por trás desses fenômenos e começou assim a explorar e a codificar a doutrina espírita através de perguntas para os espíritos, comunicando-se através de diversos médiums até no mundo todo. Então, foi a doutrina espírita que começou a trazer à tona essa verdade espiritual. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidos. Quer dizer, é o que nós ainda usamos como termo milagres, os milagres de Jesus. Então, a doutrina espírita veio dizer que não há milagres, que existem leis da natureza, forças vivas atuantes na natureza, e que até então estavam incompreendidos, e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, o Espiritismo veio explicar esses fenômenos e ainda nos explica. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias no Evangelho. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Quer dizer, através da doutrina espírita, nós entendemos os fenômenos, as leis de Deus e da natureza que regem todo o universo. E assim entendemos isso que é tido às vezes ainda hoje em dia como sobrenatural, como fantástico, maravilhoso. Então, esse é o item de estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel, então, vem nos ensinar, nos explicar esse item um pouquinho mais através do livro Opinião Espírita. Então, o que Emmanuel nos diz? Nos diz o seguinte: comenta o Evangelho nas tarefas doutrinárias do Espiritismo, entretanto, diligencia exumar as sementes divinas da verdade. Exumar é desenterrar,
desenterrar as sementes divinas da verdade, encerradas no cárcere, na prisão das teologias humanas, das crenças religiosas, para que produzam os frutos da vida eterna no solo da alma, para que frutifiquem. Então, aqui ele inicia dizendo que dentro do Evangelho existem diversas sementes, as sementes da verdade, mas que a doutrina espírita veio então desenterrar essas sementes, desenterrar para replantá-las no solo do nosso coração, que é o solo da alma. E que essas sementes muitas vezes estão presas, enjauladas em pensamentos, em crenças que não frutificam e que, para que frutifiquem, é necessário trazer à tona, desenterrá-las e plantá-las novamente em nosso coração. E cabe a nós tornar o solo fértil para que essas sementes frutifiquem. Jesus é o semeador. Nós somos o solo que pode ser fértil ou não, né? Nós conhecemos muito bem essa alegoria, essa parábola usada por Jesus no Evangelho, em que ele fala isso, em que ele fala que nós somos o solo e que devemos tornar o solo fértil para que se frutifique o solo, através desse solo fértil. E essas verdades, essas explicações do Espiritismo, é o que Kardec já disse através desse item número 5 do capítulo 1, não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel continua assim: exalta a glória de Cristo, quer dizer, o Evangelho exalta a glória de Cristo, mas elucida que ele não transitou nos caminhos humanos, usufruindo facilidades. Nós sabemos como foi a vida de Jesus encarnado, nós sabemos que foi difícil, mas ele não veio para ser fácil. Ele veio, sim, atendendo aos desígnios de Deus, nas disciplinas de humilde servidor. Nós temos como exemplo Jesus assim, um humilde servidor. Quando falam que ele é bom, ele diz: não, bom é o Pai que está nos céus. Então ele sabia que ele viria e sofreria, mas ele veio mesmo assim, como nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, para nos ensinar. E estamos há mais de 2000 anos, nós sabemos, tentando aprender os seus ensinamentos tão importantes para a humanidade. Hoje eu vi uma tirinha muito bonitinha. Ela dizia assim, que os alienígenas de outros planetas vieram trazer a resposta para a salvação da humanidade. E aí eles entregam um bilhetinho e os homens, os seres humanos abrem o bilhetinho e está escrito: iniciem a reforma íntima. A reforma íntima é o que Jesus já nos ensinou naquela época. E ainda não aprendemos, ou se aprendemos um pouco, ainda estamos tentando iniciar essa reforma íntima. E ele veio nos ensinar sofrendo, ele veio nos ensinar no Calvário que não é essa vida material que importa, é a vida espiritual. Ele veio nos mostrar que a vida continua, veio nos mostrar que não importa a matéria, que nós temos dificuldades aqui, mas devemos utilizar as dificuldades como trampolim para a evolução espiritual. Ele cumpriu os planos de Deus, sofreu para nos ensinar. O Evangelho refere-te ao céu, mas explica que o céu é o espaço infinito, em cuja vastidão milhões de mundos obedecem às leis que lhes foram traçadas. Então não é o céu de anjos, o céu eterno, o céu de honrarias das teologias, das crenças humanas. Explica
que o céu é infinito, são os diversos mundos habitados. Não existe só o planeta Terra, é apenas uma etapa da evolução espiritual, é o planeta Terra. Os planetas também têm os seus níveis evolutivos, e o céu é esse espaço infinito, que obedece também todas as leis, a lei de evolução também, assim como nós, a fim de que se erijam em lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Então, esse céu infinito, que é o céu da evolução, não é o céu da estagnação, do descanso eterno, é o céu do trabalho e do aprendizado. São os mundos, é o planeta Terra de trabalho e aprendizado. O Evangelho menciona os anjos desse céu, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas no universo, e sim espíritos que adquiriram a sabedoria e a sublimação à custa de suor e a preço de lágrimas. Nós entendemos hoje, através dos estudos, que todos nós, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Não existe privilégio, alguns foram criados já evoluídos. Isso seriam os anjos. Todos fomos criados da mesma maneira pelo nosso Pai Celestial. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio para crescer e se desenvolver. Ou usar um desvio, não é o que fazemos às vezes? Ao invés de usarmos as dificuldades da nossa vida, as doenças, como trampolim para a evolução, nós sofremos muito, nós não conseguimos nos resignar e assim nós estagnamos também um pouco na evolução. Por isso que Jesus já é tão evoluído a ponto de ser governador espiritual do planeta Terra. Ele também foi criado simples e ignorante, mas ele fez uma evolução em linha reta. Quer dizer, ele não usou desvios, ele não ficou parado, ele cresceu, ele evoluiu. E assim também é o nosso caminho. Mas também precisamos aprender como fazer, aprender com ele como fazer essa evolução em linha reta e não tão curva, não desviar, através desse trabalho e do aprendizado. Então, os anjos não são inteligências privilegiadas no universo, e sim espíritos também como nós somos, que já adquiriram a sabedoria e a sublimação, a evolução, à custa do trabalho e do sofrimento. Então, não podemos nos iludir de que sem as dificuldades vamos crescer. É como se imaginássemos que numa vida, em apenas uma encarnação, uma pessoa, uma criança, um bebê nasce, cresce e fica estagnado na adolescência, por exemplo. Essa pessoa estagnada em um nível emocional, por exemplo, na adolescência, não cresce, não amadurece e não evolui através dos sofrimentos. Então, nós sabemos que quando jovens, nós fazemos muitas besteiras que não faríamos hoje, mas temos que entender que esse passado faz parte de uma pessoa que também não tinha maturidade para decidir coisas boas, coisas novas e diferentes daquilo que na época não conseguíamos imaginar e vislumbrar como importante para a nossa vida. E assim a evolução, tanto dentro da mesma encarnação, através do amadurecimento, quanto através de diversas encarnações, de diversas dificuldades em nossas vidas, para crescermos como espírito, crescermos, evoluirmos como espírito. O Evangelho reporta a redenção, a salvação também, mas observa que a bondade não exclui a justiça. Então, Deus é bom, misericordioso, mas Deus também é justo. E que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio, através da reencarnação. Então, se nós fazemos algo, nós devemos nos redimir.
E isso através da reencarnação, do resgate nessas encarnações, tantas vezes quantas sejam necessárias, porquanto à frente da lei, com L maiúscula, a lei de Deus, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou o clarão do triunfo. Quer dizer, resumindo, é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação diz que nós colhemos o que nós plantamos. E que nós sabemos, tendo diversas encarnações, às vezes plantamos nesta encarnação e vamos colher somente encarnações futuras, seja o bem ou seja o mal, sejam os erros que temos que corrigir ou seja aquilo que vamos trazer de bom nas próximas encarnações pelo bem que fizemos aqui. E isso seria a sombra da derrota ou o clarão do triunfo, dependendo somente de nós. Emmanuel continua dizendo que o Evangelho cita profetas e profecias, fenômenos e influências, mas analisa os temas da mediunidade, auxiliando o entendimento comum no intercâmbio entre encarnados e desencarnados e ofertando adequados remédios aos problemas da obsessão. Então, o Evangelho cita as profecias, os profetas, os fenômenos que existem explicitados no Evangelho. Mas a doutrina espírita, ela analisa a mediunidade, porque os profetas citados no Evangelho eram médiuns e a mediunidade já existia naquela época, só que não se usava esse termo, usavam-se outros termos, auxiliando o entendimento comum no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, entre o plano material e o plano espiritual. E a doutrina espírita também oferta remédios para os problemas da obsessão. Quer dizer, quando temos as dificuldades de uma obsessão em nossa vida, ou seja, algum espírito que nos influencie, nos dificulte a caminhada, a doutrina espírita explica que não é que ele seja o agressor, o algoz, e nós somos as vítimas. Pela lei da ação e reação, entendemos que em um momento somos a vítima, mas porque em outro momento fomos o algoz, fomos o agressor. E hoje devemos a essa pessoa. Então, primeiramente devemos pedir perdão e perdoar. Porque Deus não deixaria isso acontecer se nós não fôssemos devedores. E hoje, nessa encarnação, somos melhores do que nas outras encarnações. Então, se nós estamos hoje mais ou menos, nós éramos muito piores. Então, devemos sim, cometemos bastantes erros, sim, e agora devemos corrigir esses erros. A partir de agora, tentar, né? Pelo menos tentar. O Evangelho salienta os benefícios da fé, mas demonstra que a oração sem as boas obras assemelha-se à dolosa atitude nos negócios da alma. Então, a fé precisa ter obras no bem. De nada adianta termos uma religião, fazermos preces, orações, se não agirmos. A caridade é o amor em ação. Então devemos fazer a prece e auxiliar. Fazer a prece, ter a nossa fé e buscar ter a ação também. Porque é isso que ele diz, que não adianta a fé sem as boas obras, a oração sem as boas obras. De vez que se a prece nos clareia o lugar de trabalho, é preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. Eu vou até parar um pouquinho, porque esse final desse parágrafo
É muito importante e muito interessante. Emmanuel sintetiza muito em seus textos. Então precisamos esmiuçar, entender cada palavra que ele diz. Então vou repeti-las. É preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. Então, quando começarmos a fazer o bem, estamos primeiro apagando o mal que fizemos e assim o mal vai nos esquecer. E isso tem a ver também com a dita obsessão, porque primeiro nós devemos ter uma atitude boa perante esse algoz no momento, pedindo perdão a ele primeiramente. E quando existe efetivamente uma mudança na nossa vida, depois de analisarmos como somos, o autoconhecimento, para entendermos nossos defeitos e tentar transformá-los em virtudes e transformá-los, isso já vai ser um novo caminho. E essa pessoa que fizemos mal no passado, ela vai passar a entender que nós mudamos. Mas a mudança não pode ser nas palavras. A mudança tem que ser interior, e essa mudança interior vai mudar as nossas ações e atitudes também. E após isso, fazer o bem para que o bem nos procure. Então, quando nós pagarmos as nossas dívidas, corrigirmos os nossos erros, nós vamos então agora adicionar créditos, porque agora já pagamos o que estávamos devendo, como uma equação matemática mesmo. E a partir daí, fazer o bem para que o bem nos procure. Então, vamos colher o bem. Semeando o bem, vamos colher o bem. É isso que ele quis nos trazer aqui. O Evangelho define a excelência da virtude, mas informa que o crédito moral não é obtido em deserção, em abandono da luta, que nos cabe travar com as tentações acalentadas por nós mesmos. Então o Evangelho fala da virtude, fala de nos melhorarmos moralmente, mas fala também que essa mudança, essa melhoria, não é obtida abandonando a luta, abandonando as dificuldades, abandonando os sofrimentos. E que essa luta é contra nós próprios, contra as nossas tentações acalentadas, criadas por nós mesmos. Então, essa luta é interior, por isso que nós chamamos de reforma íntima. É um crescimento interno, um crescimento profundo, espiritual do nosso ser. E assim ele continua: a fim de que a nossa confiança nas esferas superiores, nos planos superiores, nos espíritos superiores, não seja pura ingenuidade à distância da experiência. Quer dizer, seria assim, imaginar que nós, procurando uma salvação, nós estamos salvos, sem a reforma íntima, sem termos a experiência prática, sem termos a encarnação que tanto precisamos para crescer. Então não podemos ser ingênuos a ponto disso, de fazermos orações, buscar as esferas superiores, os espíritos guias, os espíritos superiores, para que nossa vida seja melhor. O que ele fala aqui é que a experiência vai fazer isso. A experiência da vivência dessas dificuldades e como vivenciamos essas dificuldades. Por exemplo, esse ano que estamos vivendo, como nós estamos vivendo essa dificuldade atual? Estamos sofrendo? Estamos nos rebelando? Estamos negando a Deus, achando que Deus não é bom e não é justo? Por que estamos passando por isso? Ou estamos aceitando os desígnios de Deus como Jesus fez, aceitando as dificuldades, porque nós somos irmãos no planeta Terra e temos que entender que as dificuldades que passamos como um todo, como essa,
Elas são necessárias para todos nós, para cada pessoa que está encarnada nesse momento. Se nós entendermos isso, esse sofrimento vai nos trazer um crescimento, uma evolução. E assim passamos a viver os nossos dias com mais facilidade, com resignação, com aceitação, entendendo o que precisamos melhorar em nós mesmos para o crescimento como indivíduo, como coletividade, como sociedade, como humanidade. O Evangelho também diz para não fazer dele instrumento de hipnose destrutiva das energias espirituais daqueles que te escutem. Então, quer dizer, seria aquela situação em que nós pegamos um amigo e começamos a falar do Evangelho, mesmo ele não querendo ouvir, ou mesmo ele discordando do que estamos falando, e continuarmos esse processo como se fosse uma lavagem cerebral, uma hipnose destrutiva. Temos que respeitar cada um dentro da sua vida, das suas crenças, daquilo que quer ou não acessar, daquilo que quer ou não conhecer. Precisamos respeitar. O último parágrafo de Emmanuel diz que o Evangelho mostra que Jesus não lhe plasmou a grandeza, operando sem amor e sem dor, aquilo que falamos antes. Mesmo sofrendo, Jesus amou. Jesus nos amou a todos, nos ensinou a amar, através do seu exemplo, não através das palavras. Mas essa encarnação de Jesus para nos ensinar não foi sem dor. Aliás, foi com muita dor e muita dificuldade. Imaginemos somente a dificuldade do Calvário e da crucificação. Então, nós hoje temos um sofrimento muito menor do que Jesus passou encarnado entre nós. Então, Jesus não se tornou grande sem amor e sem dor. E nem distraías a atenção dos semelhantes, encobrindo-lhes a responsabilidade de pensar e servir. Quer dizer, Jesus não nos salva se nós não nos salvarmos a nós próprios. Ele não tirou a nossa responsabilidade disso. Não tirou a nossa responsabilidade de cada um pensar e servir. Que a boa nova nos traça a todos de maneira indistinta, a todos nós, a cada espírito, encarnado e desencarnado, pensar e servir. O Espiritismo te apoia o raciocínio, a fé raciocinada, não a fé passiva, para que lhe reveles a luz criadora e a alegria contagiante, auxiliando-te a despertar os ouvintes da verdade na compreensão do sofrimento e na felicidade do dever, nos tesouros do bem e nas vitórias da educação. Nossa, esse último parágrafo tem muitos ensinamentos. Então, primeiro, Jesus nos ensina a responsabilidade de pensar e servir. E o Espiritismo nos traz a fé raciocinada para revelar a luz criadora do Evangelho, a alegria contagiante, mesmo sofrendo. Despertando os ouvintes do Evangelho, os leitores do Evangelho, despertando a verdade para a compreensão do sofrimento. Quantos amigos já vieram a mim, sabendo que eu sou espírita, para entender uma dificuldade, um sofrimento, uma doença, por exemplo, em uma criança? O Evangelho já nos traz um vislumbre disso, mas é a doutrina espírita que nos explica
que temos diversas encarnações, que não temos apenas uma vida. E assim podemos entender um caso grave, por exemplo, de uma criança pequena com um tumor cerebral e poucos anos de vida, ou um desencarne em tenra idade. Assim, nós podemos entender como Deus age, como são as leis de Deus e os planos de Deus para as nossas encarnações, porque não temos só essa vida. Como podemos entender um sofrimento como tão atroz de uma doença, se não entendemos que essa criança vai reencarnar? Que essa criança teve encarnações anteriores e não sabemos como foi. Assim, através da doutrina espírita, é a chave para entendermos esses ensinamentos do Evangelho, que Jesus veio nos trazer após a crucificação, se mostrando em espírito, não em corpo material, nos trazendo a verdade do mundo espiritual. Quer dizer, ele veio nos mostrar que a vida continua e que os planos de Deus para nós são eternos, não são somente desta encarnação. E essa é uma encarnação material. Quando desencarnamos, o nosso corpo fica e a nossa vida continua. Então, assim compreendemos o sofrimento e também aprendemos a felicidade do dever. O dever. No Evangelho tem um item falando sobre o dever que nos explica muito bem como fazer isso, como entender que o dever cumprido nos traz felicidade. Isso temos que entender dentro do nosso ser para conseguirmos transformar a nossa vida, para cumprirmos as leis de Deus, porque cumprimento das leis de Deus é dever. Quando entendemos isso, nós conseguimos nos transformar, nós conseguimos evoluir, crescer, amadurecer como espíritos. E ele fala no final da frase dos tesouros do bem e as vitórias da educação. Então nós vamos entender aí que o bem é um tesouro, que o bem é a riqueza verdadeira. E quando entendemos isso, e tudo isso que Emmanuel nos trouxe nesse último parágrafo, servir, raciocinar, a alegria, o entendimento da importância da alegria, a compreensão do sofrimento, a felicidade do dever, nós conseguimos viver melhor. Então, amigos, conseguimos fazer uma transmissão dessa mensagem consoladora, dessa boa mensagem de Jesus e do consolo que nos traz a doutrina espírita pelo entendimento do plano espiritual, de que não temos nessa vida o que é material, temos sim as coisas do espírito. Levamos para o lado de lá da vida apenas as coisas do espírito, a maleta espiritual, apenas as nossas virtudes, apenas os nossos defeitos, aquilo que fizemos de mal ao outro ou aquilo que fizemos de bem ao outro. Obrigado por estarem aqui conosco neste momento, obrigado pela paciência de aguardar a transmissão, pelas dificuldades da tecnologia. Eu gostaria apenas de encerrar fazendo uma prece, solicitando ao Pai Celestial, aos Espíritos amigos, que nos auxiliem sempre, em cada momento de nossas vidas, em cada dificuldade, em cada situação que passamos, pois precisamos do seu auxílio. Que esse momento em conjunto, em nome de Jesus, a cada um em suas casas, que cada um receba
as luzes, as bênçãos envolvidas nesse momento e receba em seu coração aquilo que mais necessita para consolar, apaziguar as suas dores e trazer essa alegria contagiante do Evangelho que Jesus nos ensina. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada por estarmos aqui juntos. Que vocês tenham uma ótima semana, um bom final de semana, mantendo a cada dia essa possibilidade dos ensinamentos de Jesus dentro do nosso coração, mantendo, se possível, o Evangelho no lar para trazermos uma boa mensagem dentro de nossas casas para as nossas famílias. Um abraço a todos e tenham um ótimo sábado e domingo.